Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui na segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui no Centro de Mídias, e juntamente comigo agora vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Nós temos então aí, aula de número 8, objeto de conhecimento, análise de gráficos envolvendo proporção, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial e função logarítmica. Detalhamento, função polinomial do primeiro grau. Belezinha? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Então, pessoal, como vocês viram, nossa aula vai tratar de função polinomial de primeiro grau. O primeiro caso aqui, então, a verificarmos é definir o que é uma função de primeiro grau. Vem aqui na tela comigo. Então, nós temos aí o seguinte, ó. A função polinomial de primeiro grau, que também é conhecida como função afim, é uma função que relaciona duas variáveis. Ou seja, nós temos aqui uma variável dependente e uma variável independente. Como é que a gente faz para determinar o que é uma e o que é a outra? Bem, vejamos o seguinte aqui pelo português mais claro. Se uma variável é dita dependente, é porque ela depende de alguém. E esse depender de alguém é justamente depender da variável, ou seja, a nossa variável dependente aqui no caso vai ser o AX, tá? Então, a variável dependente é a variável A, é o valor de A na função, pois esse valor de A, ele depende justamente do valor de X que a gente vai escolher, que a gente vai determinar dependendo da situação onde essa função esteja envolvida. Além disso, nós temos aqui, ó, a variável independente, que é justamente o valor de B, pois esse valor de B, ele não está relacionado em nada com o X, ou seja, ele não depende do valor de X. Esse valor de B, sempre vai existir independente do valor de X considerado na função, tá? Vamos continuar aqui então. F de x igual a ax mais b. Turma, atenção aqui. Essa lei de formação deve estar no sangue de vocês. Vocês não podem mais esquecer disso aí, tá bom? F de x é igual a ax mais b. Detalhe importante. Pode ser que, dependendo da questão, você tenha isso aqui também, ó. Y é igual a ax mais b. Ou seja, se você pode ter a escrita de uma forma ou de outra, é porque, então, nós podemos também ter a seguinte relação, que f de x vai ser igual a y, tá? Isso aqui também é muito importante vocês anotarem. Por quê? Porque pode ser que você, de repente, se depare com um tipo de questão onde ela vai te cobrar que você determine a lei de formação de uma função, tá? E essa lei de formação vai depender justamente dessa igualdade, que f de x é igual a y. Vamos continuar então. A variável x é a variável independente e a variável y é a variável dependente, tá? O coeficiente a é o coeficiente angular da reta, pois é justamente ele quem vai determinar a angulação do gráfico, a angulação da reta em relação ao eixo x. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que isso funciona na prática, tá bom? E o coeficiente b é o coeficiente linear da reta, pois esse coeficiente b é justamente o valor que vai determinar a posição exata dessa reta em relação ao eixo y. Então, vejamos aqui, ó. Vamos aqui chamar de exemplo 1 e aqui eu vou chamar de exemplo 2, perfeito? Então, vamos lá. No exemplo 1, nós temos que a nossa lei de formação, aliás, é f de x igual a 2x menos 3. Se eu for
determinar cada um desses coeficientes, o que acontece? Nós temos que, dessa lei, o valor de A ele vale 2 e o valor de B vale menos 3. Professor, por que o A vale 2? Vale lembrar aqui, pessoal, o seguinte, tá? Que o valor de A, do coeficiente A, na verdade, ele sempre será o valor numérico que estará acompanhando x. Sempre dessa maneira. E o valor de B sempre será o termo independente, ou seja, o termo que não está acompanhado do x. Então, nesse caso, como a gente mostrou agora, f de x igual a 2x menos 3, o valor de A é 2 e o valor de B é menos 3. E o x é justamente a nossa variável, pois a ele que vai ser atribuído os valores que a questão te oferecer ou alguma situação te oferecer também. Combinado? Vamos voltar para a tela então. Beleza, então nós temos aí nosso exemplo 1, tá? Com esses valores sendo identificados. Da mesma forma, a gente consegue também agora identificar do exemplo 2. Deixa eu só te mostrar aqui, tá? Vamos lá então. Belezinha. Exemplo 2, nós temos a função f de x sendo igual a menos x mais 4. E aí, dessa função, vamos também determinar os valores de A e B. Ora, o valor de B, a gente já sabe que é o valor que não depende de x. Então, nesse caso, o valor de B é 4. Agora, atenção aqui na tela, pessoal. Parem de copiar aí rapidinho e prestem atenção. A nossa função aqui, ela é f de x igual a menos x mais 4. Repare aqui à nossa esquerda o seguinte. A nossa primeira função era 2x menos 3. Aí eu te pergunto, quem é o valor de A nesse caso? É fácil identificar que esse valor de A é o 2, pois é justamente o valor que está acompanhando x. Agora, se a gente analisar e reparar a nossa segunda função, fica mais complicado identificar o valor de A. Por quê? Porque o x está sozinho. Então, pessoal, se liga na dica aqui, ó. Toda vez que o x estiver sozinho, embora não apareça, saiba que à esquerda dele existe o número 1, tá bom? Então, esse número 1, enquanto coeficiente, ele não tem a obrigação de aparecer. Se ele não tem a obrigação de aparecer, saiba que ele não vai vir especificado, ele não vai vir escrito na função, tá beleza? Então, aqui nesse caso do exemplo 2, o valor de A vale menos 1, tá bom? Olha aqui embaixo rapidinho aqui à minha esquerda, ó. Vamos supor que eu tenha f de x igual a x menos 2. Ou seja, desse exemplo que eu acabei de escrever aqui para vocês, o valor de A é 1 e o valor de B é menos 2. Por que o valor de A é 1? Porque o x está sozinho e ele é positivo, tá bom? Beleza. Vamos seguir aqui em frente, então. Vamos agora falar do gráfico da função polinomial. Vamos ao texto. Para representar no plano cartesiano a função, representamos no eixo x os valores de x e a imagem de f de x por pontos no plano. Os pontos no plano cartesiano são do tipo n e f de n. Ou seja, o valor do n é o valor que geralmente você vai escolher e o valor do f do n é o resultado, aliás, dos valores que você escolheu. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá aqui, ó. Vamos supor que aqui eu quero que o x seja igual a 2, tá bom? Se o x é igual a 2, eu vou pegar essa função, que é justamente a lei de formação, onde tem x, a gente vai substituí-lo por 2, pois foi o valor que eu escolhi, tá? Então, vejamos. Aqui eu vou ter que f de 2 é igual a 2 vezes 2 menos 1. Detalhe importante aqui, pessoal.
Por que que eu estou multiplicando 2 por 2? Simples. Porque toda vez que você tiver aqui, ó, letra lado a lado de um número, tá? Embora não apareça, saiba que entre eles existirá sempre uma multiplicação. Então, se aqui eu tenho 2x, é a mesma coisa do que se eu tivesse 2 vezes x. Por esse motivo que a gente vai colocar aqui ao lado 2 vezes 2. Perfeito? Ok. Agora a gente volta aqui para o seguinte. Nós temos aqui, ao lado direito da igualdade, uma expressão numérica, onde nessa expressão nós temos uma multiplicação e uma subtração. Beleza. A regra me diz o seguinte, que entre multiplicação e subtração, a gente resolve primeiro a multiplicação. Sendo assim, então, reparem que eu vou resolver primeiramente essa multiplicação aqui, essa operação. 2 vezes 2 é 4, então nós teremos 4 menos 1. Resultado final é 3. O que isso quer dizer com esse 3 que eu acabei de achar? Quer dizer que a gente consegue encontrar um ponto, vou até marcar aqui para ti, ó, um ponto no plano cartesiano, onde esse ponto ele fará parte do gráfico dessa função, dessa lei de formação, tá? E esse ponto, ele sempre será do seguinte tipo, ó, x, y, ou seja, você começa colocando primeiro o valor do x e depois você vai colocar o valor do y. Aqui nesse caso específico, o valor do x é 2 e o valor do y é 3. O 2, pessoal, não se esqueçam que foi justamente o valor que você escolheu, que eu escolhi, que você pode escolher qualquer um. Agora é lógico também que você vai verificar sempre qual é a lei de formação dessa função, tá? Por quê? Porque é importante você não escolher um valor numérico de modo que você tenha, de repente, um resultado muito grande ou muito pequeno. Justamente porque fica mais complicado assim de jogá-lo no plano cartesiano. Por exemplo, aqui, a nossa função é 2x mais 1, certo? Se de repente você escolher o x igual a 50, o que é possível, logicamente, você vai ter 2 vezes 50 mais 1, onde o resultado é igual a 101. Agora imagina você marcar e escolher lá o ponto 101 no plano cartesiano. É bem complicado porque é um valor muito alto para o que estamos acostumados a colocá-lo lá no plano, tá bom? Vou já te mostrar também como que isso funciona, tá? Vamos voltar aqui para a tela. Beleza, então nós temos aí a identificação dos pontos, tá? Então, o valor que você escolhe sempre é o valor de x, é o valor que vai ficar à esquerda, e o resultado da operação sempre será o valor de y, que é o resultado que ficará à direita. E aqui, por exemplo, nós temos aqui um plano cartesiano, aliás, nós temos o gráfico desse plano, tá? O gráfico é justamente essa reta que está pintada de verde aí, tá bom? Pessoal, duas dicas bem importantes aqui. Primeira delas, o gráfico de uma função de primeiro grau sempre será uma reta, sempre. Agora, vamos analisar essa reta olhando da sua esquerda para a sua direita. Se você analisar essa reta que está aí na tela agora, você verifica que, olhando da sua esquerda para a sua direita, essa reta está subindo. Se ela está subindo, é porque essa função é uma função crescente. Como que fica fácil também identificar isso se eu não tiver o gráfico? Vamos voltar para cá. Olha lá, bem aqui embaixo, tá? Vou até apagar aqui para você. Eu tenho f de x igual a 2x menos 1. Quem vai determinar se a função é crescente ou não, sempre será o valor que estiver acompanhando o x. Nesse caso em específico, como esse valor é 2, e logicamente o 2 é positivo, então o gráfico da função será crescente. Tá bom? Belezinha? Ok, então vamos passar aqui. Função linear
é um tipo diferente de função dentro da função de primeiro grau. Vamos ler aqui o texto. Uma função linear é uma função de primeiro grau onde a lei de formação é igual a AX. O que você consegue reparar aqui de diferente da anterior? É que agora, na função linear, nós não temos a letra B. Ou seja, nós não temos o termo independente. Então, aqui nesse caso, o valor de A, ele pode assumir todo e qualquer valor que você quiser. Positivo, negativo, função, só não pode ser igual a zero. Porque se for igual a zero, 0 vezes x vai ser 0, e aí não vai existir função nenhuma, tá legal? Além disso, vejamos aqui que a função linear, ela tem algumas características bem importantes pertencentes a ela. Vamos lê-las. Primeiro, é um caso específico de função de primeiro grau, ou seja, é um caso especial, justamente porque aqui não existe o B, ó. Vou até escrever aqui para você, tá? Não existe o B, ou seja, não existe o termo independente, tá? Não existe o coeficiente B. O gráfico de uma função linear é uma reta, e tem que ser, pessoal, porque na verdade a função linear é um tipo específico da função de primeiro grau, tá bom? Terceiro, o número A que acompanha o x da função, ele é chamado de coeficiente, tá? Então nós temos aí o coeficiente A. Nós temos vários outros exemplos de função linear. Reparem, tem aqui 2x, f de x igual a menos 0,5x, f de x igual a x, menos 3x e 5x. O que você consegue reparar nesses 5 exemplos diferentes? Que em nenhum deles existe o coeficiente B, justamente porque essa é a principal característica que norteia a função linear. Tá beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Ok, vamos então voltar aqui para o gráfico. Nós temos aí um gráfico da função linear, seja ela uma função afim, seja ela uma função linear. Só que aqui, especificamente, esse gráfico é da função linear. Professor, eu sei que é da função linear porque está escrito aqui em cima, mas como que eu faço para, ao olhar um gráfico qualquer de função de primeiro grau, saber que esse gráfico representa uma função linear? Simples, pessoal. O gráfico da função linear é o único tipo de gráfico que obrigatoriamente vai passar aqui no centro, ó. Vai passar aqui pelo ponto de origem, ou seja, ele vai passar pelo ponto P de coordenadas 0, 0. A função afim, ela não existe isso. Por que não? Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui qualquer. Vamos pegar o que a gente tinha agora há pouco, ó. F de x igual a 2x mais 1, tá? Vamos supor que para essa função eu vou escolher o x igual a 0. Beleza? Beleza. Se o x vale 0, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. 2 vezes 0 mais 1. Opa! Entre multiplicação e adição, não se esqueçam que a gente resolve primeiro a multiplicação. E 2 vezes 0 é 0, ó. Cancela. Mas, ao sumir, o resultado é igual a 1. Por quê? Justamente porque o gráfico da função de primeiro grau, o gráfico da função afim, tá? A lei de formação dela, na verdade, ela possui a letra B. Ela possui um termo independente, beleza? E possuindo o termo independente, quando o x vale 0, o resultado final sempre vai ser esse termo independente, o que não acontecerá com o gráfico da função linear, tá bom? Vamos falar agora sobre o crescimento e o decrescimento de uma função afim, ou seja, vamos verificar quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Primeira parte, a função afim f de x igual a x mais b
é crescente se e somente se o coeficiente angular A for positivo. Ou seja, se o valor de A for positivo. E, professor, peraí que agora pegou. A nossa função aí é f de x igual a x mais 2. Como é que eu sei que o x é positivo? Ora, pessoal, você está vendo aí com x algum sinal de negativo? Não. Então é porque ele é positivo, tá? Independente do valor que acompanha esse x, saiba que esse valor ele é positivo. Essa função, especificamente falando dela aqui, y igual a x mais 2, é uma função crescente, tá bom? Agora vamos olhar de baixo, ó. Exemplo 2. A função afim f de x igual a x mais b é decrescente se, somente se, o coeficiente angular A for negativo. E aí vamos olhar para o valor que acompanha o x, ó. Aí, pessoal, reparem que, primeira coisa, como o x está sozinho, é porque junto dele, embora não apareça, não se esqueçam disso, tá? Existe o número 1. E como o x é negativo, é porque esse coeficiente vale, na verdade, menos 1. E como ele é negativo, a função ela é decrescente, tá bom? Então, pela função, é fácil nós percebermos dessa maneira, tá? Se o valor que acompanha o x é positivo, a função ela é crescente. Se o valor que acompanha o x for negativo, ela será decrescente. Belezinha? Ok. Mas, como é que a gente faz para identificar se ela é crescente ou decrescente somente olhando o gráfico? Vejamos aqui, ó. Nós temos aí duas funções diferentes, tá? Vou até separar aqui para não confundir, ó. À esquerda aqui da reta verde, nós temos a função f de x igual a 2x mais 1. À direita dessa reta verde, nós temos f de x igual a menos 2x mais 1. Mas eu quero que você não veja, por enquanto, as leis das funções. Vamos nos ater somente aqui nos gráficos, tá bom? Então, vejamos. O primeiro gráfico da nossa esquerda, analise a reta sempre vindo da sua esquerda para a sua direita. Se você analisar essa reta da sua esquerda para a sua direita, você vai verificar que essa reta está subindo, ó. Então, se a reta está subindo, é porque esse gráfico é de uma função crescente, tá? Aqui a mesma coisa, ó. A gente vai sempre analisar o gráfico da função olhando a reta, o seu comportamento indo da esquerda para a sua direita. Se a gente fizer isso aqui, reparem agora que a reta está descendo. Opa! Se a reta está descendo, é porque então essa é uma função decrescente, tá bom? Beleza, pessoal. Nós temos aí então dois gráficos de funções de primeiro grau, um crescente e um decrescente. Mas vem cá, como é que a gente faz então para, se eu tiver somente o plano cartesiano, construir esse gráfico? É o que eu vou te mostrar agora. Atenção aqui para a tela. Então, pessoal, olha só. Temos que, primeiramente, identificarmos aqui esses dois eixos, que são os eixos norteadores desse plano cartesiano. Então, nós temos aqui o eixo X e o eixo Y. Por que é importante você identificar esses dois eixos? Justamente pelo seguinte, ó. Se eu pegar o primeiro ponto de coordenadas 1 e 3, professor, por que o senhor está pegando esse ponto? Porque eu quero, tá? É você quem vai determinar, por exemplo, o ponto, tá bom? E aí, a gente vai pegar e marcar coordenada 1 para x e 3 para y. Então, fica mais ou menos por aqui o ponto A. Vamos supor que tem o ponto B de coordenadas menos 2 e menos 2. Beleza? E aí, novamente, ó, reparem que o primeiro valor que a gente tem que identificar é justamente o valor referente ao eixo X. Então, nós temos aqui, vou trocar de cor aqui, ó, menos 2 para x e menos 2 para y. Então, esse ponto B ficaria mais ou menos aqui.
E aí, com o auxílio de uma régua, tá? Você pode pegar essa régua e unir esses dois pontos mais ou menos dessa maneira. Como eu não tenho régua aqui, pessoal, ficou um pouco tortinho, um pouco fora, mas não tem problema, porque o mais importante é você entender como se dá a construção desse gráfico. Seguindo em frente, nós temos aqui um exemplo de aplicação da função real. E aí, a questão diz o seguinte: a função real de variável real, definida por f de x igual a 3 menos 2a vezes x mais 2, é crescente quando? E aí nós temos 5 opções de resposta. Turma, atenção! Toda e qualquer função, aqui no caso de primeiro grau, será crescente sempre que o valor do a for maior que zero. Só que aqui nesse caso, reparem o seguinte: vale lembrar que o valor de a é justamente o valor numérico que acompanha o x. Só que aqui é uma expressão algébrica. Tem problema? Nenhum. Basta você pegar essa expressão algébrica e escrevê-la como sendo essa expressão maior que zero. E aí a gente vai resolver essa equação que aí apareceu como se fosse uma equação normal. Então veja, menos 2a maior que menos 3, já que ele está à esquerda positivo, passará à direita negativo. Só que aqui tem um pequeno detalhe, tá? O valor do a, que é o valor que eu quero encontrar, ele está negativo. A dica aqui é simples. Sempre que o a for negativo, você vai trocar de sinal toda a equação ou toda a inequação. Ou seja, quem é positivo passará a ser negativo e vice-versa. Então, aqui a gente vai ter 2a e nós teremos 3. Só que tem um detalhe, pessoal. Como nós estamos verificando aqui uma inequação, também deveremos trocar a posição da desigualdade. Ou seja, o que era maior que passará a ser menor que. Como nós queremos encontrar o valor do a, esse 2 que o acompanha passará dividindo. E essa é a nossa resposta. A menor que 3 meios, letra B. Ou seja, todo e qualquer valor numérico que você considerar para o a, sendo ele menor que 3 meios, a gente sempre vai ter aí uma função crescente. Perfeito? Temos mais um exemplo. Olha só. O gráfico da função f de x igual a mx mais n passa pelos pontos menos 1 e 3, e 2 e 7. A questão quer saber qual é o valor do m. Lembra que eu lhes falei no início da aula que a gente pode dizer que o f de x é igual a y? Por que é importante você saber isso? Porque eu vou substituir ali na equação, na lei de formação dela, e escrever assim, ó, y igual a mx mais n, tá bom? E aí, repare o seguinte, quando a gente tem pontos quaisquer, não se esqueçam que o primeiro valor sempre é o valor referente a x, e o segundo valor sempre é o valor referente a y. Sendo assim, então, aqui eu tenho menos 1 para x e 3 para y, depois vou ter 2 para x e 7 para y, tá? E são justamente esses valores que a gente vai substituir aqui na função, tornando assim a escrita de duas equações. Então, veja, a primeira delas, eu vou ter 3 igual a m que multiplica menos 1 mais n, tá? Ok. Então, vou ter 3 igual m vezes menos 1 é menos m mais n. Reorganizando aqui a equação, nós teremos menos m mais n igual a 3. Belezinha? Temos aqui, então, a nossa primeira equação. Deixa ela quieta aqui por enquanto. Por quê? Porque eu vou fazer a mesma coisa agora com o segundo ponto. Então, veja. Como o y é 7, nós teremos que 7 é igual a m que multiplica 2 mais n. Ou seja, m vezes 2 é 2m. Então, 2m mais n. Organizando a equação, a gente vai ter que 2m mais n é igual a 7, tá bom? E aí nós temos nossa segunda equação. Se eu tenho duas equações com duas variáveis diferentes,
a gente pode trabalhar com o sistema de equações do primeiro grau. Então, veja, aqui eu vou ter, então, primeira equação, menos m mais n igual a quanto mesmo? Igual a 3, beleza. E agora eu vou ter 2m mais n igual a 7, tá bom? Uma das maneiras de resolvermos essa equação, já que a questão pede o valor do m, é justamente você isolar o n aqui na primeira equação. Ó. Então, veja, eu vou deixar o n sozinho do lado esquerdo, e esse m que é negativo passará para o outro lado como sendo positivo. Já que o n vale m mais 3, é justamente essa expressão que a gente vai substituir na função aqui embaixo, na equação, perdão. Então, veja, 2m mais m mais 3 igual a 7, ok? 2m mais m, dessa expressão aqui, ó, a gente tem então que 3m mais 3 é igual a 7. Organizando a equação, esse 3 passará negativo e a gente tem que 3m é igual a 4. Mas eu não quero saber o valor do 3m. Na verdade, nós queremos encontrar o valor do m. Então, esse 3 que o acompanha passará dividindo. Então, o valor do m é igual a 4/3. Olha só, então, a nossa resposta aqui é a letra B. Com isso, você tem aí 2 exemplos bem bacanas de como que a gente pode aplicar toda a teoria que aprendemos sobre função de primeiro grau. E para finalizar a aula, pessoal, temos aqui um resumo bem bacana sobre os tipos de gráficos da função afim. Então, veja, a gente tem aí em vermelho o gráfico da função decrescente, nós temos aí em amarelo o gráfico da função crescente e nós temos aí em roxo o gráfico da função constante. Não se esqueçam que o mais importante aqui é você saber que o gráfico de uma função de primeiro grau sempre será uma reta, ok? Então, com isso, a gente vai aqui finalizando nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o assunto. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se reencontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.